Olá pessoal, sou o professor Wagner, professor de matemática lotado no Instituto Federal de Minas Gerais, campus Betim. Sou coordenador local de alguns projetos olímpicos, cito como exemplo o PIC, Programa de Iniciação Científica Júnior, onde nesse ano de 2023, no Polo Betim, vinculado à região MG01, sob coordenação do professor Gilcione, temos 4 turmas de nível 1, 2 e 3. Uma turma de nível 1 com o professor orientador Henrique, uma turma de nível 2 sobre minha orientação e 2 turmas de nível 3 sobre a orientação do professor Carlos e professor Célio. Muitos medalhistas que estão ali na região, em torno de Betim, e esse é fruto do nosso trabalho. E também gostaria de parabenizar toda a equipe de matemática, com o professor Brasílio, que está na instituição, professor Carlos, professor Hélio, professor Fábio e professora Nádia. Parabenizar também você, aluno, que fez a prova da OBMEP no âmbito geral, em especial nossos alunos do primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino técnico integrado, dos cursos técnicos em Química, Automação Industrial e Mecânica. Confesso que ontem, num primeiro momento, após vários relatos, com provas que foram publicadas em redes sociais, alguns gabaritos extraoficiais que também foram divulgados, confesso que fiquei um pouco apreensivo para poder verificar como que seria a aplicação da prova. Mas para nossa felicidade, fiquei muito feliz quando recebi as provas dos nossos alunos, obviamente, com uma conscientização anterior. Eu, professor Carlos, professor Brasílio, tivemos na aplicação da prova e me trouxe muita segurança quando eu observei que os alunos estavam realmente fazendo as questões com muita propriedade, com muito rigor, ficando até o último momento. E, obviamente, algumas situações pontuais que ocorreram, mas vou dividir esse vídeo em 4 momentos. No primeiro momento, dar os parabéns a todos que participaram. Sabemos que a OBMEP é a maior Olimpíada do mundo, né? Não estou dizendo de matemática, é uma maior Olimpíada em qualquer área do conhecimento. Esse ano, inclusive, batendo recordes com 55, se não me engano, 55 mil instituições inscritas e aproximadamente quase 20 milhões de participantes. Logicamente não em tempo real, alguns fazendo a prova na parte da manhã, outros à tarde e alguns à noite. Esse é o calendário oficial, está no regulamento, dia 30/5/2023. Então esse vídeo será separado nesses 4 momentos, e esse primeiro momento já parabenizando todos os alunos que fizeram a prova, a equipe de matemática, falando um pouco sobre a apresentação. Os próximos momentos seriam, então, em relação ao que ocorreu antes da prova, seria um segundo momento, terceiro momento na própria aplicação da prova e um quarto momento após a prova de primeira fase da OBMEP 2023. Especificamente vamos falar sobre o nível 3, já que são os alunos que estão ao nosso redor, ali no nosso campus, alunos do ensino técnico integrado, ou seja, ensino médio. Então falaremos sobre o que ocorreu antes da prova, depois as impressões que eu tive sobre a prova, e aí a gente finaliza com a solução, os comentários e resolução das questões, porém em outros vídeos. Mas nesse vídeo vamos ficar então mencionando aqui o que ocorreu antes da prova. Sabemos que houveram alguns vazamentos, isso realmente prejudica a isonomia desse processo e isso está sendo recorrente. Então faço uma crítica construtiva para a OBMEP, que tenha um cuidado maior com essa situação, porque ali temos novos talentos, né, alunos que estão realmente muito interessados em participar desse processo, e aí ele tem que ser isonômico. A gente percebe que nos anos anteriores também aconteceram algumas irregularidades. Talvez a OBMEP tenha que olhar com maior cuidado, porque a educação ela tem que ter um cuidado especial. Que ali a gente está lidando com futuros talentos, alunos que estão ali depositando todos os seus sonhos numa única prova ou primeira e segunda fase. Então esses vazamentos eles são prejudiciais à isonomia do processo seletivo, já que é uma competição, não deixa de ser uma competição. Então, gostaria que esse vídeo pudesse chegar nos responsáveis, no comitê, ou mesmo na coordenação acadêmica,
para que eles pudessem verificar para os próximos anos novas estratégias, né? A gente já apresentou algumas situações, já enviei por e-mail em anos anteriores, para que todas as provas sejam identificadas. Por exemplo, chegou a prova lá no Instituto Federal de Minas Gerais, essa prova vai ter um código numérico ou alfanumérico, criptografada, enfim, alguma forma que identifique que aquela prova é a prova que tem um responsável para a aplicação, para não deixar esse vazamento e ter realmente, né, uma conscientização, antes de mais nada, mostrando a importância que essa prova traz para esses alunos. Então, essa seria uma situação. Ou, caso não seja possível, que os custos sejam realmente altos para identificar cada uma dessas provas de forma diferenciada, ou por região, ou por exemplo, por cidades, enfim, que tem autonomia das escolas em poder enviar para a segunda fase, de fato, aqueles alunos que realmente têm interesse em fazer a segunda fase e têm potencial para fazer a prova de segunda fase. Porque é bastante frustrante quando você vê um aluno que se dedicou, eu vou pegar como exemplo aí, e fez uma prova, teve, por exemplo, 12, 13, 14 acertos. E aí ele não participa da segunda fase, não é classificado, por quê? Porque como a prova foi vazada, já tinha gabaritos extraoficiais sendo divulgados em redes sociais, vários alunos ali, vamos supor que aquela escola só podem indicar ali 31 alunos, e aí esses 31 alunos foram classificados por conta dessas irregularidades, né? A prova toda em branco. Então, por esse motivo, nós, a nossa instituição, enviamos e-mail para o BMEP e prontamente foi dada autonomia para oferecer outros critérios de avaliação, não só pelo número de acerto das questões, e sim para outros tipos de avaliações, ou uma conversa, talvez com o aluno, você realmente quer ir para a segunda fase, você realmente fez a prova de forma correta, se a sua prova está toda em branco, você realmente chutou, ter um bate-papo com esse aluno para ver se de fato o que realmente poderia ser feito, não desclassificar o aluno, que a situação fica um pouco constrangedora, né, abordar esse aluno, mas tentar então fazer uma nova prova com esses alunos que estão ali para serem classificados, uma nova prova para poder fazer uma média entre os acertos e uma nova prova, já que houve essa situação de publicação de gabaritos, enfim. Então, a UBMEP ela tem que olhar com cuidado essa situação para os próximos anos. Porque veja só, fico imaginando, para o próximo ano, está chegando a caixa dos Correios, então já é o momento de fazer essa publicação. A escola vai lá, um determinado responsável quer ter uma quantidade de visualizações a mais, né, já que não tem uma fiscalização, não tem uma punição, então está muito fácil, a visualização ela está na frente nesse sentido. Isso não pode acontecer, é uma crítica construtiva. Espero que a UBMEP olhe com mais carinho essa situação. Ok? Em relação à prova, lembrando que uma sugestão que eu apresento para você que é o coordenador local, você que é o responsável pela aplicação na sua escola, a melhor maneira de resolver essa situação é dialogar com o UBMEP, é enviar e-mail, receber o retorno com total autonomia para poder fazer essa seleção, sendo que essa seleção ela tem que ser a mais justa possível. É óbvio que você não vai nunca ter a perfeição, mas não pode acontecer de vários alunos que acertaram 20 questões, 19, 18, com provas que estão em branco, né, irem para a segunda fase e aqueles bons alunos que se prepararam ficarem de fora. Eu acho que essa situação ela tem que ser revista e você, responsável pela sua escola, poderia ajudar esses alunos, né, poderia ajudar a instituição como um todo e a educação como um todo. Essa é a sugestão, a melhor maneira é o diálogo com a UBMEP, enviando e-mail dizendo, UBMEP, eu consigo ter um outro critério de avaliação para poder selecionar os alunos que têm interesse na segunda fase? Tenho certeza que a UBMEP ela não vai colocar obstáculo. Haja vista que já fizemos isso e já temos o respaldo que nós podemos aplicar uma outra prova, podemos usar o critério de avaliação que a gente quiser, já que temos autonomia para isso devido às ocorrências anteriores. Ok? Então, isso refere-se ao que aconteceu antes da prova. Em relação à prova, gostaria de dar os parabéns ao comitê,
aos professores, aos docentes, aos mestres, aos doutores que elaboraram essas questões. São questões inéditas, são questões que têm as mesmas habilidades de cobrança em relação às provas anteriores. Então, não teve nenhuma diferença em relação, ela foi realmente rigorosa em cumprir com o propósito da UBMEP em relação à primeira fase. Estou dizendo em relação ao nível 3, foi a prova que eu tive acesso. Então, eu só destacaria a questão número 5, que no meu entendimento poderia ser melhorada, a redação. Essa questão ela dá margem a duas interpretações, além de ter outras situações que eu vou mencionar quando começar a discutir e comentar as questões. Talvez essa número 5 seria a questão mais polêmica dessa prova. Muito bem. Então, olhando para a prova como um todo, a gente percebe uma regularidade em relação às provas anteriores, onde as 10 primeiras questões muito boas de reflexões, de raciocínio qualitativo, sem uso excessivo de cálculo, né? E aí a gente tem essas 10 questões, talvez com nível um pouco mais baixo, e da 11ª até a 20ª, talvez um nível um pouquinho mais elevado, 5 questões, vamos dizer, medianas ou médias de nível de dificuldade, e umas 5, talvez, ou 4, mais difícil. Lembrando que tem uma questão que está entre a 1 e a número 10, que acredito que também esteja com um nível um pouco mais elevado. Não que ela seja difícil, mas um trabalho na multiplicação, se não me engano, tinha os sinais ali de números irracionais, raiz de 2, raiz de 3, e esses sinais, eles talvez dificultariam o produto de 8 termos ali, e cada situação envolvia 3 termos. Um é o número 1, o outro é o raiz de 2 e o outro é o raiz de 3, modificando, obviamente, os sinais. Não é uma questão difícil, mas um trabalho, né, essa também saiu um pouco do padrão das provas da UBMEP. Mas, no restante, dentro do padrão, citaria aí umas 3 questões a 4 questões difíceis, né? Cito aí uma questão que envolve circunferências que são tangentes, e aí a gente precisaria de verificar uma propriedade. Isso apareceu na prova também do ano passado, onde se você tem 2 circunferências tangentes, mesmo se elas forem externas ou internas, existe um alinhamento entre os centros dessa circunferência e o próprio ponto de tangência. Sabendo também que o raio dessa circunferência ela sempre vai formar 90 graus com a reta tangente naquele ponto. Então são propriedades, características que eram necessárias que o aluno soubesse para poder resolver a questão. Além de ter outras habilidades ali, no caso, uma visualização em 2 dimensões para resolver essa questão. Destacaria também a questão, se não me engano, a 19, onde existe uma dobra. É uma questão que aparentemente a solução ela é bastante tranquila, mas para o aluno enxergar o que realmente está acontecendo na simetria, essa foi a dificuldade. Então entendo que essa questão tem um nível um pouco mais elevado. Falaria também sobre a questão última, número 20, de combinatória, onde você teria que dividir em casos. Talvez se você esquecesse essa divisão em casos, né, porque você pega 3 equipes ali e elas podem jogar entre si, ou pode jogar só algumas entre si ali e outras com outras equipes. Então é uma divisão em casos que gerariam partidas diferentes. Acredito que essa questão também trouxe um nível de dificuldade um pouco maior. Mas no âmbito geral, gostei muito da prova e parabenizo todo o comitê que elaborou, questões magníficas, inéditas, e esse é o motivo da gente se incentivar a cada ano a fazer projetos, né, elaborar questões também, simulados para os alunos, para que chegue o mais próximo dessas questões da UBMEP. Mas é difícil porque realmente a gente quase nunca acerta, porque são questões inéditas e essa equipe, esse comitê, eles tentam assim modificar bastante a abstração do conhecimento do aluno, sem aquela repetição das provas anteriores. Muito bem. Agora, em relação ao pós-prova, talvez seria o momento de produzir outros vídeos, né? Vou separar aí cada vídeo uma determinada questão, e aí a gente vai comentar, discutir, falar os conteúdos que foram cobrados, habilidades em cada questão do nível 3. Vamos nos ater à prova do nível 3. Então, no próximo vídeo, já começo na questão número 1, e a gente vai discutindo, e caso você tenha aí alguma divergência desse meu comentário,
passa a ser talvez um desabafo ou uma crítica construtiva, para que a UBMEP ela sempre tenha uma credibilidade que sempre teve ao longo dos anos anteriores. A gente ainda confia na UBMEP, a gente tem orgulho de participar dos projetos da UBMEP, mas é preciso que ela olhe com mais cuidado essas questões que estão acontecendo de forma bastante recorrente. Ok? Espero então ter contribuído nesse primeiro momento. Aguardo vocês no próximo encontro.